Acredito que ela merece a honra de protetora e não de executora. Não reduzam a atitude dela comemorando a morte. Entendo que ela se privou de não matar para proteger inocentes. Não matar é uma dádiva. Ela se sacrifica dessa dádiva para proteger inocentes. Por isso é heroína. Danilo Gentili. Fala pessoal, tudo bom? Passando aqui rapidinho para comentar um vídeo aí que tá mexendo com todo mundo. E realmente assim, não é uma coisa simples que se vê todo dia, né? Aquela mãe, policial militar de folga, levando a filha para a comemoração do Dia das Mães, no sábado, agora dia 12 de manhã, e que foi surpreendida, junto com outras pessoas que estavam ali na calçada, por um assaltante que apontou uma arma para eles, ia começar um assalto ali, e ela na mesma hora sacou a arma dela, reagiu e atirou contra o sujeito, e que acabou morrendo por conta disso, né? E as câmeras de segurança flagraram tudo de uma forma bem nítida, bem impressionante mesmo. É um vídeo que não deixa de ser forte. Eu acho uma situação extremamente triste. É muito triste você pensar que uma pessoa, por ser policial, tenha que andar o tempo todo armada, né? É uma situação que realmente é necessária, porque a partir do momento que o bandido descobre algum policial em algum lugar, ele vai querer matar, né? Do jeito que está a violência hoje em dia. Então eles têm que andar. Agora, você imagina, cara, a mãe vai levar a filha na escola, numa festinha, e ela tem que levar uma arma. Olha a que ponto que a gente chegou. Todo mundo na frente da escola, tranquilo, normal. Tem um funcionário da escola lá de branco, que ele que vai ser abordado depois pelo sujeito, né? Ele inclusive dá um beijo na menina. Aí chega uma mãe alertando, olha, parece que tem um bandido ali, todo mundo olha para o outro lado, só que ninguém vê que o bandido está chegando de outro lado. Ele chega, já aponta a arma, já aborda o funcionário da escola, nisso a mãe já reage automaticamente, já atira, ele cai no chão, implora para ela não matar ele e tal. Ela lá faz o procedimento, chuta a arma para longe, pega a arma dele, e agora vai imobilizar ele ali, né, com todo o preparo que ela tem, toda a técnica. Você vê que realmente assim, uma abordagem muito bem preparada dela. Vamos ver devagar, novamente, o momento que tudo aconteceu. Chega o sujeito, a mãe aparece agora, ela parece que já está pegando a arma ali com muita discrição, aproveitando que o sujeito está distraído com o funcionário da escola. Ele já tentou abordar o sujeito o mais perto possível, para evitar que houvesse outras complicações. Percebam, olha só, atrás do sujeito, do bandido, tem uma criança de rosa e a mãe dela. Então, essa abordagem da policial, apesar de parecer ser muito bem preparada, muito bem treinada, não deixou de envolver um risco. Ela podia simplesmente ter acertado com muita facilidade aquela criança ali atrás. Ela deve ter usado uma pistola .40, que é a padrão da Polícia de São Paulo. Se fosse um 38, as chances da bala atravessar o corpo do ladrão e atingir a criança atrás eram bem maiores. Segundo relatos, ela acertou no peito e na perna dele, né? E nesse momento, ele reage, né, de supetão, assim, no susto, e dá 2 tiros, mas felizmente parece que esses 2 tiros não acertaram ninguém, o que também é um ato de sorte. Ela fugiu também, né, porque ele começou a atirar, ela fugiu para se defender, ela se resguardou atrás do carro aí, ela viu que estava numa posição boa, e ele começou a gritar, não atira, e aí a atitude dela claramente já é de imobilizar o sujeito, e não de se vingar, e não de simplesmente executar ele ali. Depois disso ela ligou para o 190, ligou para a ambulância, né, e o rapaz foi levado, ele morreu depois. Ou seja, ressaltando que ela não teve a intenção naquele momento de simplesmente matar ele. Ela queria simplesmente parar ele e prender o sujeito. Agora, o que eu penso vendo essas imagens? Que se fosse eu naquele momento, tudo que eu não ia querer é ter uma arma ali. Porque aquela ação dela, apesar de ter sido bem sucedida, ter corrido tudo do jeito certinho, é uma reação que exigiu muito treinamento dela enquanto policial e muita experiência, né? Um civil, por mais treinado que ele estivesse, eu não acredito que conseguiria ter aquela frieza e aquele procedimento ali tão bem detalhado, tão bem feito,
sem ter uma experiência de estar trabalhando com isso no dia a dia como ela provavelmente tem. Sem contar que não foi só treinamento, ela teve uma certa dose de sorte também de não ter ocorrido alguma tragédia, né? Tinha criança atrás do bandido, na reação que ele teve de atirar, podia ter ferido alguém. Então aqui eu acho que para os civis, mesmo armados, mesmo treinados, valeria aquela máxima que a polícia sempre fala, é sempre melhor não reagir. Por quê? O cara estava armado, era um risco? Era. Mas nas estatísticas de assalto, se a gente for olhar, quando não há reação, a chance de ocorrer alguma coisa, de alguém sair ferido, é muito menor. Então, o máximo que ia acontecer ali é danos ao patrimônio que a gente fala, né? Alguém ter o celular roubado, algum dinheiro roubado, alguma coisa assim. Então, se alguém reagisse ali, as chances de dar alguém sair ferido que não fosse o assaltante eram bem maiores. E você pode ter certeza que, assim como tem esses vídeos de ações bem-sucedidas, de reações e tal, tem muito vídeo por aí de reações a assaltos mal-sucedidos que não são divulgados, né? E eu acho até complicado ficar divulgando muito isso, porque as pessoas se sentem encorajadas a fazer isso, mesmo não sendo policiais. E aí faz uma coisa dessa, faz uma besteira, sai criança ferida, sai todo mundo ferido, e aí como é que fica? Mas analisando esse caso em específico, eu não sou especialista em criminalidade, em segurança pública, mas o pouco que eu vi ali parece que não vi nada que não pudesse ser enquadrado como legítima defesa mesmo, né? Ela usou de reação proporcional, ou seja, o cara estava com uma arma de fogo e ela agiu com uma arma de fogo. Inclusive teve um vídeo meu para trás que eu fiz uma citação do padre Paulo Ricardo, que é um conhecido comunicador, conservador, católico, uma das vozes importantes do conservadorismo do Brasil, assim, principalmente no meio religioso, em que ele mesmo explica isso, né, da proporcionalidade da legítima defesa. Eu vou repetir aqui para vocês entenderem. A legítima defesa, ela é proporcionada. Não existe proporção, por exemplo, entre um moleque de rua com um canivete na mão, querendo tirar a sua carteira, e você tirando a vida do menino. Não. Aí não há legítima e proporcionada defesa, porque não há proporção entre a sua carteira e a vida do menino. A vida do menino vale mais do que a sua carteira. Então, nesse exemplo que ele citou, eu acho que ficou bem claro isso da proporcionalidade. Se fosse um moleque com uma faca e alguém desse um tiro nele, não seria proporcional. Você poderia, para se defender, apontar uma arma de fogo para ele, se você tiver? Poderia, claro. Agora, se eu tenho uma arma apontada para ele escondesse a faca e saísse correndo, não seria justo atirar nele ou a vida dele em risco. Isso aqui diz a moral da Igreja Católica, o catecismo, isso aqui diz a nossa legislação também. É isso que se trata de legítima defesa. Agora, a grande conclusão que eu chego assistindo esse vídeo, por incrível que pareça, é que o mundo seria muito melhor se não existisse arma de fogo. Aliás, o mundo era muito melhor, muito mais seguro quando não existia armas de fogo. Para você ter uma ideia, só no século XX morreram 3 vezes mais pessoas em conflitos violentos do que em toda a história da humanidade. E isso com certeza é causado pela popularização das armas de fogo. Vamos pensar nesse caso em específico. Imagina que o sujeito tivesse chegado ali com uma faca abordando aquele monte de gente. Primeiro que ele teria que ter muito mais ousadia para fazer isso, e seriam muito mais raros os assaltos dessa forma. Por quê? Porque com uma faca, a chance dele se dar mal ali é muito maior. Tinha muito mais gente ali, e se ele tivesse que usar a faca em algum momento, naquele instante que ele usa a faca, ele baixa a guarda. E aí acabou. Aí qualquer um que pegar uma pedra, um pedaço de pau, bate na cabeça dele e já era. Uma faca só atinge uma pessoa por vez, a curta distância, o dano é muito menor. Então, assim, realmente é lamentável que nós, como humanidade, tenhamos chegado a esse ponto de ter inventado uma coisa tão mortífera e que muita gente acha que a solução é simplesmente armar todo mundo e todo mundo ficar mortífero por aí, matando os outros por causa de briga de trânsito, matando criança por causa de briga em pizzaria, como aconteceu outro dia, eu vou deixar um link aqui para vocês verem, matando por causa de ciúmes, de discussão, em festa, como todo mundo conhece algum caso desse, o cara bebeu lá, ficou com raiva que alguém paquerou a namorada dele, meteu um tiro na cara, e matando para roubar também, né? Se não fosse as armas, o crime não seria tão organizado, não seria tão poderoso. Como diz o Danilo Gentili, né, que sinceramente, das poucas vezes que eu concordei com ele, geralmente as posições dele não me agradam muito, mas dessa vez eu tenho que bater palma assim lá embaixo. Você não precisar matar é uma honra.
Então a mulher foi uma heroína por ter que abrir mão dessa honra dela e ter que matar alguém para defender todo mundo que estava ali. Ah, Gabriel, mas você tá tendo pena de bandido? Pega e leva para casa. Não, gente, não é ter pena de bandido. É tentar imaginar como a gente pode fazer para não chegar a ter tantos bandidos assim. Porque se você simplesmente imaginar todos os bandidos, todo mundo que comete algum crime, como alguém que não tem jeito, como um psicopata, como alguém que merece morrer, foi tarde demais para o inferno, como muita gente fala assim, a gente simplesmente vai ter que reduzir a população pela metade. E não necessariamente só a parte boa vai ficar viva, né? Porque com certeza muitos políticos corruptos iam se safar dessa. Eu não acredito que essas pessoas sejam simples vítimas da sociedade, que, enfim, coitado, fez que não tinha outra alternativa. Não, eu acredito que as nossas atitudes na vida são uma mistura das nossas escolhas e das situações que a vida nos impõe. Agora, você imagina um sujeito que nasceu numa família totalmente desestruturada, ou às vezes nem teve família, sei lá, nasceu e foi abandonado pela mãe, alguma coisa assim. Você imagina que esse sujeito se envolveu com as piores companhias possíveis, teve contato com droga pesada e, em certo momento, o vício levou ele a roubar para conseguir a droga que o traficante cobrou muito caro. É claro que isso não justifica nada, de forma alguma, mas é muito mais fácil de entender como uma pessoa chegou nessa situação. E é muito mais comum isso do que a gente imagina. Não sei se foi o caso desse rapaz, eu acho que a gente não tem muita informação ainda sobre quem ele era, o que levou ele para a vida do crime, só que todo mundo sabe de milhares de casos como esse que eu falei, né, de gente que vai por conta de droga, por exemplo. E nesse ponto é muito mais fácil a gente imaginar como as pessoas, da mesma forma que são levadas, né, e são induzidas a ter certas escolhas, mais uma vez sem tirar o peso das escolhas dela, mas a partir do momento em que ela é levada para esse lado, a gente pode imaginar que ela pode ser trazida por algum outro modo também. Todo mundo conhece casos de pessoas que se recuperaram das drogas, por exemplo, e estão vivendo bem. Vai numa cadeia, visita uma cadeia para você ver. Sim, realmente tem muitas pessoas lá que querem realmente levar uma vida melhor, pessoas que às vezes se converteram ou mesmo tiveram outro tipo de contato com a realidade, de reflexão ali, que querem se regenerar, por mais difícil que seja, muitas vezes não conseguem, mas você vê que muita gente tem esse desejo, né? E às vezes não tem oportunidade, a sociedade mesmo não dá muita oportunidade, porque é difícil, vamos combinar que é difícil. Então eu sinceramente preferiria muito que aquele sujeito, o Fábio Luiz, acho que é o nome dele, não tivesse morrido, que ele tivesse ido para o hospital, depois tivesse sido preso e que na cadeia ele conseguisse de alguma forma, por mais difícil que seja, encontrar uma alternativa de vida, saído de lá e conseguido levar a vida de uma forma melhor. Ao que parece, ninguém sabe se ele já tinha ferido alguém na vida. Ele tinha algumas passagens por roubo, por furto, mas por latrocínio, por tentativa de assassinato, nenhuma. Ele recebeu uma pena extrema, uma pena maior do que até na Bíblia antigamente falava, do olho por olho, dente por dente, lembra? Se você roubar uma coisa, você tem que ter uma pena proporcional àquilo. Eu vou até deixar meu vídeo aqui de Bandido Bom, Bandido Morto para vocês entenderem. Mas ele recebeu uma pena desproporcional àquilo que ele tinha feito por conta do perigo que ele infligiu naquele momento por causa da arma. Ou seja, a arma dele foi o que matou ele. E para terminar, para quem achou maravilhosas essas imagens, para quem comemorou, para quem acha sensacional aquilo tudo, imagina que você era aquela menina de 7 anos, filha da policial. Imagina o que é você ter que ver a sua mãe matar alguém na sua frente. Ou aquela menina, ou várias meninas, ou várias pessoas que estavam ali, crianças. Imagina como é que vai ficar a cabeça delas daqui para frente. Não vai ser fácil lidar com isso, sabe? Por mais que tenha sido feito tudo mais ou menos de uma forma controlada e justificada, né, foi uma reação de legítima defesa, a cabeça de uma criança não é tão simples. A nossa não é tão simples para lidar com a morte assim. Imagina a cabeça de uma criança. Né, os psicólogos vão ter trabalho com certeza. E mesmo que tenha sido uma pessoa má a ter morrido. Como diz o Wolverine, dá na mesma. Pesadilla. You had a nightmare. You have nightmares? Sí. People hurt me. Maybe different. ¿Por qué? I hurt people.
They were bad people. All the same. Então é isso, pessoal. Obrigado por assistir até aqui. Se gostou, dá um joinha, se inscreva no canal, ativa o sininho aí para receber notificações. Se não gostou, comenta embaixo, vamos conversar sobre isso aí. Um grande abraço para vocês. Até mais. Tchau, tchau.